Olá, vamos começar mais um episódio do AtenziCast e hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o etarismo na indústria farmacêutica. A gente sabe que estamos vivendo não só no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também, o envelhecimento populacional, as pessoas estão vivendo mais e óbvio que isso é muito bom, mas significa que os profissionais eles vão ter que também se sustentar e ficar no mercado por muito mais tempo. Com esse envelhecimento populacional, muitos profissionais começam a ficar desacreditados. Será que eu vou ter espaço nas empresas? Será que eu vou conseguir ter empregabilidade? E o papo de hoje é isso. Etarismo na indústria farmacêutica e como você ser um profissional que é relevante para as empresas, um profissional que as empresas vão querer, independente se você é um profissional mais sênior, se é um profissional que já tem uma idade que muitos olham e falam, mas eu não consigo mais ter espaço nas empresas. Então, para falar sobre esse assunto, eu vou trazer aqui um convidado que ele é um profissional muito relevante na indústria farmacêutica, ele tem muita experiência, que é o Eustáquio Pinto, e o Eustáquio é conhecido como Taquinho aí no campo, né? A indústria, todo mundo conhece ele como Taquinho, é um profissional que, além da experiência, ele é muito querido, e eu vou contar minha história, como é que eu conheci o Taquinho. Conheci o Taquinho no treinamento da empresa que atualmente ele está, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, apesar de toda a experiência dele, ele parecia que era um novato, que ele tinha acabado de chegar, com a vontade de conhecer, né, interagindo muito, aceitando as novas ideias, que isso aí é uma coisa fascinante, né, dos profissionais que já têm muita experiência, que às vezes falam, pô, isso aqui, lá vem esses caras com coisa nova, né, eu faço do meu jeito, o meu jeito dá certo, mas assim, com a cabeça totalmente aberta para as novas tendências e para novos conceitos. Então, assim, naquele dia eu fiquei totalmente fascinado. Eu falei, cara, como é que esse cara que tem tanta experiência, já está tanto tempo e tem essa vontade, esse sangue, né, no olho, esse olhar com muito brilho. Então, Taquinho, eu queria, antes de tudo, te agradecer muito por você ter aceito esse convite para falar de um tema que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para as pessoas e por você gentilmente estar cedendo seu tempo. Então, Taquinho, muito obrigado e queria que você pudesse já estar se apresentando, falar do seu histórico aqui na indústria farmacêutica. Obrigado, Alexandre. Primeiro, eu já comentei com você que é uma honra muito grande, né, de estar aqui com você. Nos conhecemos realmente no treinamento. Não esqueça até hoje do squad que nós trabalhamos lá, né, que foi fascinante, onde nós começamos a ver cada cliente com a verdadeira lupa, né? E, Alexandre, você vê pelos meus cabelos brancos aí, eu estou beirando aí os 80 anos, né? Hoje, na verdade, eu estou com 78 e eu tenho uma história longa aí, né? Eu trabalhei 34 anos na MSD. Na MSD, eu comecei como propagandista vendedor, que foi, eu diria para você que é a base de tudo que envolve a indústria farmacêutica. Eu valorizo muito a função do propagandista vendedor, porque é lá que você realmente aprende, né, o que você vai implementando ao longo da sua carreira. E depois de propagandista, eu tive uma oportunidade como gerente distrital. Eu fui para o Rio de Janeiro, que eu não conhecia o Rio de Janeiro como GD. Imagina que loucura e que desafio muito grande, né? E depois de gerente distrital, eu tive uma outra oportunidade na MSD, como gerente de desenvolvimento de mercado. Naquela época, nós trabalhamos um programa muito interessante, que era o programa de altas doses de estatinas, né? E, posteriormente, eu cheguei a gerente nacional de força de vendas. Como gerente nacional de força de vendas, eu tive o privilégio de ter ali aproximadamente 150 pessoas gerenciando desde Minas Gerais até o norte do país, e foi uma oportunidade gigantesca. E aí, naquele momento, a Merck é lógico que toda empresa ela chega um momento de fazer as suas reestruturações, ver o seu modelo de negócio, e eu saí da MSD depois de 34 anos.
E, sinceramente, na minha mente, eu falei assim, eu já estava praticamente com 56, 57 anos. Eu falei, eu não vou voltar para a indústria, né? A indústria não vai, naquele momento, pegar uma pessoa com essa faixa etária. Mas, para surpresa minha, um ano e meio posteriormente, um ex-colega da MSD falou assim: você gostaria de voltar para a indústria? E foi aí que surgiu a oportunidade de eu entrar naquele momento. Eu participei de um processo, para ser muito honesto com você, participei de um processo com 8 profissionais aqui em Belo Horizonte, e para entrar num mercado que eu não imaginava, eu nunca tinha visto esse mercado, que era o mercado de esclerose múltipla. Né? E aí eu entrei para a Cerono. A Cerono hoje não existe mais, né? Sim. A Cerono, ela foi depois, ela adquirida um ano depois pela Merck, onde eu estou até hoje. Eu estou hoje praticamente, já estou com 19 anos de Merck. É isso. Então, no total, eu estou aí com 53 anos de indústria farmacêutica. Não é nem sua idade, eu acredito. Ah, Paquinho, assim, que história fantástica, tá? Porque assim, eu vou ser muito sincero, eu nunca vi um profissional, né, na indústria farmacêutica com a sua idade e com, né, com tanto tempo, né, na indústria farmacêutica. O primeiro profissional que eu conheci, assim, então você é o único, literalmente, dentro aqui da minha amostragem, né, de profissionais. Mas tá aqui aí já entra alguns pontos que eu queria trazer. Assim, primeiro, uma coisa muito interessante, né, e pegando os profissionais, não dessa geração agora, mas os profissionais de uma geração anterior da indústria farmacêutica, normalmente já batiam os 50 e poucos anos e fala, pô, vou me aposentar. Né, que era o padrão, né? Já deu aqueles 50 e poucos anos ali de idade na indústria farmacêutica, já com muitos anos. Chegou o momento de me aposentar. Eu tenho amigos meus que aconteceu isso. E você me traz uma coisa também interessante, que aí você vê características que eu acho que me chamam muita atenção. Você ficar 34 anos numa empresa. Então, 34 anos numa empresa, ele me traz, na verdade, dois pilares fundamentais. Primeiro, é um profissional de alta performance. Ninguém fica 34 anos na empresa se não for um profissional de alta performance. Porque 34 anos numa empresa, e principalmente desse nosso segmento aí da indústria farmacêutica, tem várias reestruturações no meio do caminho, né? E só vai ficando realmente quem é bom, né? Então, para mim, traz essa característica de um profissional de alta performance. Traz também uma característica, Taquinho, que é o seguinte, que é um profissional que é muito resiliente, porque você ficar muito tempo numa empresa, você tem que ter muita resiliência, né? Porque vai acontecendo muita coisa no meio do caminho que a gente tem que ter resiliência. E um terceiro também, que é a capacidade de adaptabilidade, porque ao longo de 34 anos vai mudando várias gestões, né? Vem vários general manager, presidente, vai mudando a gestão, o seu gestor muda. Então você muitas vezes tem que ter a capacidade de se adaptar ao ambiente da empresa, a diferentes gestões. Ao longo também dos seus 34 anos, você foi provavelmente passando por diferentes áreas terapêuticas que você tem que se adaptar. Então, assim, não é qualquer profissional que fica 34 anos numa empresa, né? Com certeza não. E o que me chama a atenção, que aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Porque você estava lá, cumpriu o seu papel, né, profissional, podia se aposentar tranquilamente, mas você falou, putz, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Por que eu vou voltar para a indústria farmacêutica? Porque, assim, a indústria, né, Taquinho, a gente sabe que é um ambiente muito bom, a gente aprende um bocado, né? Mas é um ambiente que, assim, tem que ter muita dedicação, exige muito do profissional, muitas vezes cansa, né? Depois de 34 anos eu fico imaginando, falei, eu já paguei aqui meu pedágio, e aí eu fico imaginando, Taquinho, você, por que que eu vou voltar? Aí eu queria que você me explicasse isso daqui, né? Que você podia estar em casa fazendo, podia estar pescando, podia estar fazendo qualquer coisa, e falar, vou voltar para ser encrenca de novo, né? Me fala, Taquinho, me explica o que passou na sua cabeça naquele momento. Então, deixa eu te contar, foi bom, deixa eu te contar uma historinha. Da MSD, eu cheguei a aposentar lá, né? Sim, E
Aí, quando eu saí, e a minha primeira reunião na Cerono foi muito interessante, porque eu estava ao lado de uma colega, na primeira reunião, ela olhou assim para mim e falou assim, cara, você chegou aonde que é o meu sonho. O que você está fazendo aqui? Essa foi a pergunta que ela me fez, sabe? O sonho dela era aposentar. Uhum. Olha bem. Aí eu virei para ela e falei assim: olha, eu tenho uma coisa que está no meu sangue, eu adoro o que eu faço, Uhum. sabe? Adoro mesmo. Eu estou até hoje na indústria porque eu adoro o que eu faço. E eu não saberia, falei com ela, eu não saberia fazer outra coisa. Por exemplo, eu nunca fui de pescar. Você falou aí em pescaria, Uhum. né? Nunca fui de pescar. Então, Alessandro, aquele momento em que foi me dada a oportunidade de entrar na Cerono e trabalhar numa área que eu não conhecia, esclerose múltipla, como eu comentei com você, ali para mim foi uma renovação, sabe? É como se eu estivesse começando lá atrás, 34 anos, na indústria farmacêutica, que eu comecei a conhecer um novo mercado, estudar, lidar com outros stakeholders, né? Você conhece Uhum. muito bem como é que funciona essa linha de especialidade, que é uma linha totalmente diferente da linha que eu trabalhei. Então, para mim, foi uma renovação. Talvez seja a melhor resposta que eu possa te dar aqui. Tá? Aham. Não, imagino, né, e assim, porque de fato, né, você foi para um modelo de negócio completamente diferente que você estava lidando e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, eu fico olhando também, né, Taquinho, assim, durante o processo seletivo, né, porque a pessoa olhar ali, e ainda mais na época quando você entrou, porque ainda tinha essa visão, né, com 50 e poucos anos, um profissional da indústria farmacêutica já se aposentava, e olhar para você e falar: "Pô, mas por que essa pessoa está aqui fazendo parte desse processo aqui? Ele era para estar em casa, né?" E eu acredito que provavelmente dentro do processo, você deveria ser o mais experiente de idade, né, devia ter pessoas mais jovens do que você, E era. e eu fico imaginando a decisão da pessoa e te escolher, né, porque, ainda mais para uma linha que na época e ainda é, né, hoje a gente chama do mercado de especialidade da indústria farmacêutica, pegando aí, né, um conceito mais de área de neurologia, mas de doenças raras, né, de trazer ali uma pessoa que não tinha nenhuma experiência nesse segmento, que já estava aposentado, que eu vou trazer essa pessoa para minha equipe, né? E aí eu queria, já pegar esse gancho e falar, qual é que você acha que foi o seu grande diferencial nesse processo seletivo? O que que fez essa pessoa escolher alguém que hoje muita gente fala: "Ah, mas eu estou com 50 e poucos, estou com 60 anos, eu sou carta fora do baralho". E por que que você não foi carta fora do baralho naquele momento e você foi o escolhido naquele processo seletivo? Olha, não é uma resposta fácil, né? Porque eu fui entrevistado por uma pessoa que eu agradeço bastante, que é a Arlete, né? A Arlete Moura, que era gerente nacional da Cerono naquele momento para a região de Minas Gerais, né? E eu era o único de cabelos brancos naquele grupo, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu olhando para aqueles jovens ao meu lado, eu falei assim, caramba, pô, eu não vou passar nesse processo, né? E ao conversar com a Arlete, ela começou, na verdade, foi um histórico, né? Comecei a fazer um histórico da minha vida na MSD. Eu acredito que esse histórico e o fato de eu ter trabalhado 34 anos e a maneira como eu me comunico, que é exatamente como nós estamos conversando aqui, de uma maneira muito transparente, né? Foram fatores que contribuíram naquele momento, né? E quando ela acabou decidindo, alguns dias depois, ela acabou decidindo pela minha pessoa,
Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei no escritório da Serona, em São Paulo, eu fui apresentado ao presidente Rubens, Uhum. no corredor. Ele olhou para mim e falou assim: Eustáquio, seja muito bem-vindo. Nós estamos precisando de cabelos brancos no meio desses jovens. Olha bem, nós estamos falando lá de 19 anos atrás, né? Uhum. Porque o etarismo é a moda de hoje, né? Sim. Hoje, todas as publicações aí contratem pessoas, contratem profissionais com mais de 50 anos, né? E eu, naquele momento, eu já estava com mais de 56 anos, né? Então, eu acredito que a minha colocação, da minha experiência, a minha maneira de comunicação, e aí nós vamos entrar num ponto aí que é um dos pontos chaves, né, do nosso trabalho, que é a comunicação e a transparência também. Isso foram alguns tópicos que acabaram decidindo eu diria assim, pela minha admissão, né, pela minha escolha para ser Uhum. ONU. E aí entrou o grande desafio, né, Alexandre, de você conhecer um novo mercado, né? Uhum. Não sei se você gostaria já de conversar nesse ponto, para que as Sim, pessoas vamos. possam, né, Vamos, possam ter vamos uma falar. ideia, né, Mas vamos pegar, né? Você vinha ali de uma linha regular, já tava, regular. tinha um trabalho ali, né, de visitação médica, gestão de PDV, e você se depara de trabalhar com a área de esclerose múltipla, né, que você já tem uma característica, né, de uma doença que já entra dentro do segmento de doenças raras, que é um produto que o custo dele é muito maior do que o custo do medicamento que você estava acostumado a tratar, que alguém tinha que financiar esse medicamento, né, o paciente que vai lá e compra no PDV, ou vai ser o governo que financia, ou vai ser uma operadora de plano de saúde, que muitas vezes tem um local para fazer essa aplicação. E aí, como é que foi essa dinâmica, né, de pegar essa complexidade aí desse mercado que a gente chama de no retail, que você tem múltiplos stakeholders, é um ecossistema, né, que ele precisa se movimentar para as coisas acontecerem em prol do paciente. Então, como é que foi essa ambientação no modelo de trabalho totalmente diferente? Vamos lá. Primeira coisa, como eu não conhecia nada, eu me debrucei em todos os materiais, comecei a conversar com um grupo de colegas que, naquela época, nós tínhamos 10 ou 11 colegas que já trabalhavam na esclerose múltipla no Brasil. E, Alexandre, foi muita dedicação, muito estudo e imersão total no mercado de esclerose múltipla. Então, você imagina que você conhece muito bem a neuroimunologia, a complexidade que ela tem, o quanto que você tem que estudar. E eu me lembro que, quando eu comecei, existiam 4 produtos apenas para a Uhum. esclerose múltipla. Hoje nós estamos falando mais de 10, fora os que Uhum. estão aí em estudo, né? Então, o mercado ele estava com 4, com uma concorrência assim que ninguém é bobinho nesse mercado, Uhum. porque é um mercado onde você tinha um número de pacientes que precisavam ser tratados, um número de pacientes enorme que não tinham sido diagnosticados, porque vamos lembrar aqui que a esclerose múltipla é tida como uma doença de exclusão, né? Que tem mais de 20 outros diagnósticos diferenciais aí, e que você precisa realmente estudar, se dedicar para que você possa ter realmente um grande conhecimento ao se deparar com o doutor Alexandre Olímpio, e você ter uma estrutura científica, estudo clínico bem balanceado para que você possa conversar. Porque o objetivo final, que eu vejo o seguinte, que é o objetivo tanto da indústria como do próprio médico, é oferecer o melhor tratamento para o paciente, né? E falando assim em esclerose múltipla, hoje nós estamos, o nosso mercado hoje, nós estamos falando mais de 40 mil pacientes. Imagina, é uma doença rara, mas é uma doença que tem ainda muito paciente sem diagnóstico, Alexandre. Nós temos Uhum. praticamente 16 mil pacientes sem diagnóstico aqui no Brasil, né? Sim. E nós estamos falando que hoje nós estamos com mais de 10 medicações.
Então, naquele momento, eu tive que saber o que era DataSUS, LME, surto, olha bem, surto, DMD, drogas modificadoras de doença. Então, tudo isso aí eu tive que estruturar aqui na minha mente para que eu pudesse exercer um trabalho no dia a dia e dentro daqueles principais médicos. E tem um outro detalhe também que é muito interessante. Quando eu comecei, o nosso trabalho, o nosso comercial, era junto à Secretaria de Saúde. Uhum. Então, foi começar a vender em Secretaria de Saúde. Então, você vê que a complexidade era maior ainda. Depois é que passou todo o processo para que o Ministério fizesse uma compra centralizada, né? Sim. Mas aí, dentro de secretaria, você tem que conhecer quem é que decide, empenho, licitações, uma série de coisas que fazem parte do processo de Secretaria de Saúde. Então, você aliando, por exemplo, conhecimento que você precisa ter, mais os stakeholders, porque você sabe muito bem que dentro da esclerose múltipla são poucos que decidem e são poucos que conhecem a esclerose múltipla nesse Brasil, né? Então, o mercado cada vez mais segmentado que você precisa conhecer muito bem, né? Então, tudo isso é um processo de aprendizado. E aí eu tive que estudar muito. Eu tive que contar com a ajuda de inúmeros colegas também, inúmeros médicos também que me ensinaram, sabe? Durante toda essa jornada. E eu te digo que essa jornada continua, porque você não para de estudar, você não para de aprender, né? E quando chegam as novas drogas, aí você tem um outro concorrente, você precisa ver quais são os diferenciais que podem impactar na vida do paciente ou na prescrição do médico. E aí entra todo esse processo que é a função do Key Account Manager, né? Sim. E as empresas têm umas que chamam de Key Account Manager, outras têm outras denominações, né? Mas o objetivo final, o que é? Nós oferecemos o melhor tratamento para o paciente dentro daquele perfil do paciente. Legal. E é muito interessante isso daí que você traz, porque nessas situações onde a gente começa a se expor a um novo ambiente, a um novo conhecimento, você de fato tem que se debruçar para poder se aprofundar o máximo possível. Eu também gosto muito dessa modalidade que você fez, de buscar ajuda de pessoas que vão, né, te trazer mais clareza, mais conhecimento, acelerar seu entendimento sobre aquilo também. E um ponto que você trouxe, Taquinho, que você falou, e que eu sei que não é da boca para fora, de que você não pode parar de estudar, e você é um exemplo disso, né? Porque você já fez curso comigo, você busca conhecimento, né? Aí, né, você vê, porque uma pessoa de 78 anos vai querer se capacitar, porque tem que estar sempre buscando conhecimento, né? Porque apesar de toda a sua experiência, a gente sempre pode aprender um pouco mais, e ainda mais nesse segmento que você está atuando agora, que é um segmento que está aquecido, tem muitos entrantes, né, e que também está numa característica agora de incorporação das tecnologias dentro do próprio Ministério da Saúde, né, incorporando aqui no SUS, que vai trazer uma dinâmica nova para o negócio, que você tem que entender como é que vai funcionar essa dinâmica. Então você é um profissional que, de fato, você entra naquele conceito que está muito na moda agora, que é o lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo, né, que você, de fato, pratica isso, né, apesar da sua experiência, você vem e busca se capacitar bastante, né? E aí, Taquinho, aproveitando aqui também a questão do etarismo, né, que você falou, que agora está muito na moda o etarismo, mas antigamente ninguém falava de etarismo, né? Eu vejo que hoje é uma bandeira que está sendo levantada, é uma bandeira que eu vejo que algumas empresas de fato estão praticando essa bandeira, mas quais que seriam os diferenciais e as vantagens de uma empresa contratar alguém que já tem mais experiência? Você falou alguém que tenha mais experiência. Talvez seja essa a primeira denominação, né? Mas eu vejo o seguinte, Alexandre, não adianta ter somente a pessoa ter experiência, né?
a pessoa ter vontade de fazer aquilo que gosta, né? E eu gosto muito da palavra resiliência, né? Uhum. A palavra resiliência, eu acho que ela representa tudo que um grande profissional precisa ter, sabe? E aí ele ser resiliente, ele ter um excelente network, eu acho extremamente importante, porque ninguém aprende sozinho, né? Nós precisamos ter os nossos relacionamentos. Por exemplo, o curso que eu tive a oportunidade de fazer com você, e eu quero fazer um outro também, que é neuroimunologia, né? Eu não vou fazer esse mês por causa da minha agenda, tá? Uhum. Mas eu vou fazer um outro momento. Então, o processo de aprendizado ele precisa ser constante. E aí eu vou te contar um outro momento. Quando nós tivemos a pandemia, né, aquele processo da pandemia, que nós ficamos praticamente em casa, né, no nosso home office, Alexandre, eu fui um dos primeiros a me envolver, me inserir aí dentro do LinkedIn Learning para fazer inúmeros cursos, sabe? Então, eu procurei ali já aproveitar aquele momento que eu estava em home office, que a gente não podia nem praticamente nem sair de casa, né, para ter o nosso contato com os nossos stakeholders, que eram feitos justamente através do Viva, ou mesmo por WhatsApp, ou mesmo por aqui, como nós estamos conversando. Mas eu procurei fazer muitos cursos ali, me atualizar, conhecer novas ferramentas. Fui para o Power BI. A Merck nem tinha implementado o Power BI. Eu falei assim, deixa eu conhecer essa ferramenta Power BI, né? E hoje a Merck tem o Power BI, né? Uhum. Então você vê que são momentos que você não pode realmente ficar parado. Você tem que se envolver, sabe? Então, dentro desse contexto todo que você estava comentando, não somente a experiência, a vontade também Sim. de você aprender, né? E de você ter novas convivências aí. E ninguém é dono da verdade, né? Nós não somos donos da verdade. Nós estamos aqui num mundo de aprendizado, nós vamos morrer sem aprender tudo, né? E eu diria para você que são esses pontos mais importantes. E, cara, é a vontade de fazer o melhor, sabe? Legal. E esse fazer o melhor, eu quero até colocar um ponto muito importante. Eu trabalho hoje numa área que eu, como profissional, eu tenho uma responsabilidade muito grande, Alexandre. Você imagina, nesses 19 anos, eu não tenho um número aqui, mas imagina milhares de pacientes que eu consegui, através do meu trabalho e através de levar uma mensagem com muita ética, muita propriedade, baseados em estudos clínicos, medicina baseada em evidência, levar para os médicos e quantos médicos puderam impactar positivamente a vida de muitos pacientes com esclerose múltipla. Uhum. Então, o meu trabalho é um trabalho muito responsável, sabe? E é por isso que eu coloco para você o seguinte: eu tenho que continuar me atualizando, Uhum. sabe? Eu não posso chegar perto do doutor Alexandre Olimpo e chegar lá e falar uma besteira. Pelo Uhum. contrário, eu tenho que levar estudos, medicina baseada em evidência, com propriedades, para que você, como médico, possa escolher o melhor tratamento para o paciente. O que eu vou levar lá é o melhor dentro do que a nossa empresa dispõe, e nós sabemos que os perfis de pacientes são diferentes, né? Ninguém é tratado com a mesma medicação, Sim. e você escolheu o melhor, né? Uhum. Mas o meu trabalho ele tem que ser dessa maneira, um trabalho muito sério aí com você, né? Você Perfeito. como médico. Perfeito. Não, perfeito, Taquinho. Eu entendo, eu concordo exatamente com o que você falou. Eu vejo que, assim, de vantagens, sem sombra de dúvida, é a questão da experiência desse profissional.
que a experiência, lógico, é uma coisa muito boa, né? Mas eu falo bastante sobre esse tema que só a experiência não resolve, né? Então, um ponto que você trouxe que para mim é importante é a inquietude, né? A pessoa ter vontade de aprender, né? De querer conhecer mais, porque quando a gente pega, né, se você pegar até esses 19 anos, né, eu não quero nem voltar lá nos 30 e poucos anos, mas só nos 19 anos, o que já mudou no sistema de saúde? Falando de esclerose múltipla especificamente, porque se você mantesse seu conhecimento de 19 anos, você não ia conseguir performar tão bem quanto você está performando agora. Porque você tem que se adaptar, né? Você tem que buscar novos conhecimentos. Então, eu vejo que a inquietude, a vontade de conhecer é importante, a parte que envolve muita atitude também, eu vejo que é uma coisa importante para esse profissional ter, mas uma das coisas que eu vejo que talvez, né, Taquinho, a experiência traz muito, é o que você falou, a resiliência, né, da gente saber que quando você é mais jovem, às vezes você não é tão resiliente, tem pessoas que já nascem com isso, não é uma coisa nata, mas eu vejo que muitas vezes a gente vai se tornando resiliente ao longo dos anos. A gente vai aprendendo também, né, coisas que talvez você fazia antigamente, que você vê que pois, não vale a pena ir por esse caminho. Você ter clareza também das brigas que você, né, vai comprar, né, aonde que vale a pena você gastar energia. Tem coisas que você, né, com a experiência, você fala, pô, não vale nem a pena eu gastar energia aqui. Então, eu vejo que tem, sem sombra de dúvida, vários benefícios de você ter um profissional experiente dentro de uma equipe. Eu gosto muito desse equilíbrio, né, de você ter dentro de uma equipe a turma jovem, que a turma jovem sempre é muito bom, né? Verdade. O pessoal traz, né, coisas diferentes, né, um pensamento diferente, né, uma energia diferente, mas às vezes tem ali uma pessoa experiente para trazer um equilíbrio, que sempre é muito bom. E também até para aconselhar os jovens, né? Porque os jovens muitas vezes eles buscam, né, às vezes tem necessidade de aconselhamento, e não somente o aconselhamento de trabalho, né, mas o próprio aconselhamento de vida pessoal, que uma pessoa experiente pode trazer isso para dentro da equipe. Então, sem sombra de dúvida, eu vejo que tem vários e vários ganhos, né? Mas uma pessoa mais experiente dentro da equipe, eu vejo que ela tem que ter, sabe, apesar da experiência e dos anos de vida, o sangue no olho, né, no bom sentido, né, o sangue no olho de querer fazer a coisa. Você trouxe uma coisa que para mim, Taquinho, assim, eu falo bastante isso também com meus clientes da indústria. Eu falo, vem cá, quem que é o seu cliente final? E aí muitas vezes o pessoal, não, meu cliente final é o médico, meu cliente final é o distribuidor, meu cliente final é o operador de plano de saúde. Eu falo, não, seu cliente final é o paciente. Ele é Verdade. o. Então, assim, tudo que é feito é para chegar no paciente, é o seu produto chegar no paciente. No meio do caminho, você vai ter vários outros clientes, que é o médico, que é a indústria farmacêutica, que é o comprador, que é o farmacêutico, que é o Ministério da Saúde, mas todos esses clientes, você tem que trabalhar eles para, no final do dia, o seu produto chegar no cliente final, que é o paciente, né? Então, e eu vou falar assim que eu já fui da indústria, hoje, né, eu sou um consultor da indústria, mas a indústria, para mim, é dentro de vários desses stakeholders que fazem parte do ecossistema da saúde, que tem maior foco no paciente. Porque tudo que eu vejo que a indústria faz, ela legitimamente ela olha o paciente. Né? E aí muita gente vai falar, mas é para gerar venda. Não, o foco é no paciente. A venda é consequência. A venda é consequência desse foco no paciente, né? E eu vejo, você traz muito isso na sua fala, né? Como que eu posso fazer um trabalho para levar conhecimento para o médico, para que ele possa escolher o melhor tratamento para o paciente. E isso é tão interessante, Taquinho, porque às vezes pode ser que o seu produto para aquele paciente específico não seja a melhor opção para o médico. Exato. Ele vai ter que escolher, talvez até o seu concorrente, né? E faz parte né? Faz parte, porque a gente quer que o paciente que vai usar o nosso produto seja o paciente certo, né? Que o médico escolha, selecione o paciente que vai ter o melhor benefício com esse produto, né? Que é o trabalho do consultor, né? O consultor Exato. ele não quer vender por vender, ele quer garantir com que o médico
tenha a melhor experiência com o produto no paciente certo. Não é isso, Taquinho? É isso aí, Alessandro. E você vê que dentro desse mercado que eu trabalho, você sabe a quantidade de neurologista que existe no Brasil, e a neurologia hoje é uma especialidade que ela está segmentada também, né? Totalmente. Ela, por exemplo, você tem neurologista que só quer tratar em Parkinson, outro só TDAH, outro enxaqueca. E nós temos aqueles neurologistas que tratam esclerose múltipla, né? Que são praticamente quase específicos de esclerose múltipla, né? Sim, E que são sim. poucos. E esse grupo é um grupo que é um grupo muito atualizado, né? É um grupo que está aí se atualizando em congressos nacionais e internacionais, né? E às vezes eles têm uma publicação que eles acabam recebendo no mesmo período que nós recebemos aqui, né? Tanta rapidez hoje da tecnologia, né? E veja que é exatamente aí que tem o preparo meu, e eu estou falando meu, assim, dos profissionais que atuam nesse segmento, né? E outros segmentos de especialidade, que a gente tem que estar muito bem preparado, tem que estudar bastante, para que a gente tenha realmente substâncias para poder conversar com esse grupo. E o mercado ele é mutável, né? E eu diria que não só o mercado de esclerose múltipla, todo o mercado, nós que atuamos aí anos e anos, né? Vão surgindo drogas novas, novos conceitos para tratamento, né? E nós não podemos parar. Essa é a verdade. E quem não tiver essa garra, essa motivação para poder investir o seu tempo em estudar e se parar um determinado momento, às vezes você abre o computador à noite para estudar um material, tal, ou final de semana, esquece, sabe? Sim. Então, eu diria que nós precisamos estar sempre aí, diria assim, acompanhando uma Ayrton Senna da vida, 300 por hora. É bem isso mesmo, Taquinho. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade. E como é que você, ao longo desses anos, foi se adaptando a tantas e tantas mudanças, né? Porque você teve mudança de gerações de médicos, né? Que você foi pegando ali, acompanhando. Então, hoje você pega uma geração, às vezes, de médicos mais jovens, também ferramentas de trabalho, né? Porque quando você começou na época, né? Era aquela fichinha que você ia anotando, né? Então, você aí tinha lá, na época a gente não tinha Waze, né? Então pegava, né? Aquele Guia Rex, né, que o pessoal pegava, né, para poder achar. Aí tinha lá as páginas amarelas para pegar o telefone. E então assim, não tinha celular na época, né? Depois aí surgiu o Bip, aí surgiu depois aquele Palm, né, que fazia anotação. Hoje você tem uma série de ferramentas totalmente diferentes para o trabalho. Como é que foi sua adaptação com todas essas mudanças aí, Taquinho? Olha, voltando lá na MSD, eu fui o primeiro da MSD a comprar um telefone celular, quando saiu. Eu falei assim, eu tenho que me adaptar às novas tecnologias, né? Então, quando eu comecei, Alexandre, a gente não tinha telefone, você lembra que tinha bancos de telefones, né? Que era caríssimo, né? Para você ter um telefone. Às vezes você chegava numa cidade que você só tinha telefone dentro do hotel que você poderia usar, né? E eu fui da época do orelhão, né? Onde você colocava uma ficha ali. E esse processo todo, eu fui me adaptando. E eu adoro tecnologia, né? Quando eu comentei com você, eu fui lá no LinkedIn ler, eu fui querer saber o que é um Power BI, né? Hoje eu estou na época do chat GPT, no inteligência artificial, estou acompanhando aí para que eu possa realmente acompanhar todo esse processo de mudança tecnológica. Porque não adianta eu voltar lá atrás, né, pensar que eu vou ter uma ficha telefônica, porque hoje
a gente consegue fazer toda essa interação que nós estamos fazendo aqui e que nós não conseguimos fazer lá atrás. Essa é a verdade, né? Uhum. Então, eu diria para você o seguinte: eu procuro, eu vejo sempre o que tem de novidade aí e busco lá para poder aprender, justamente para eu acompanhar a garotada. E eu te digo o seguinte: quando você falou sobre o mix aí, né, de você ter uma pessoa experiente e estar trabalhando no meio de pessoas jovens, aí sabe como eu aprendo com a garotada. Uhum. Você não imagina. Essa garotada realmente, a garotada de hoje, a garotada tecnológica de hoje, eu aprendo muito com eles. Então, eu tenho que correr atrás. Eu não posso, sabe? Eu não posso chegar no momento e imaginar que eu vou ficar atrás dessa garotada. Eu tenho, no meu modo de ser, é uma pessoa que eu gosto de estar junto, né? Sim. Acompanhando todos esses jogos, acompanhando as tecnologias, para que eu possa oferecer o melhor trabalho e o melhor resultado para a companhia. Essa é a verdade. Legal. Não, e Taquinho, você trouxe um ponto aí que é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que não aprende nada com o jovem, mas a gente pode aprender muito com o jovem. Mas você tem que estar aberto para isso, aberto para saber que você tem também espaço para aprender. Porque, É. na verdade, você é sempre uma troca, né? Todo momento você está trocando. Eu, por exemplo, vou pegar aqui meus treinamentos, né? Eu vou lá, vou fazer treinamento para as empresas, mas eu sempre estou aprendendo também, porque você vai lá, Taquinho, você vai trazer, ó, mas aqui no meu setor, isso. Quando você traz questões do seu setor, eu aprendo também. Então, esse aprendizado, na verdade, ele é uma via de mão dupla, né? A gente traz coisas, as pessoas também trazem para a gente, e em nenhum momento a gente pode achar que, mas eu tenho muita experiência, pô, que né, essa pessoa jovem aqui, esse moleque vai me ensinar, e às vezes você aprende muito, né? Mas você tem que estar disposto a querer, né? Você tem que estar aberto a isso, que aí quando você se abre, né, você de fato consegue aprender com as pessoas. É Né? verdade, é verdade. Você tem que ter mente aberta, né? Mente Mente aberta, aberta mesmo, com querido. certeza. E, bom, uma pergunta aqui que é uma curiosidade também, né? O que te motiva, Taquinho, até você continuar trabalhando, mas continuar com essa energia, né? Porque assim, eu quando te vi, eu falei, pô, esse cara, assim, eu acho que ele entrou agora na indústria farmacêutica, né? Eu acho que é um neófito isso daí, né? Porque você tem uma energia de um novato, né? Assim, e o que te puxa, né? O que te traz, né? De você querer continuar. Eu fico imaginando assim, né? Pô, você já teve aposentado, você voltou. Eu falo, pô, ele não vai se aposentar, né? Então, qual que é o seu grande motivador, hein? E assim, deixa eu só voltar aqui. Eu tenho certeza que não é dinheiro. Não é dinheiro. O Não, que, o não, que que não te é. motiva, tá? O que te motiva? Eu falei com você, eu adoro o que eu faço. É isso, adoro, sabe? Mas a indústria farmacêutica, para mim, primeiro, Alessandro, eu agradeço muito, mas muito mesmo, de todos esses anos, a MSD, a Celone, a Merck de hoje, está me dando a oportunidade ao longo dessa minha vida, né, de estar dentro da indústria farmacêutica. Eu criei os meus filhos, hoje eu tenho 4 netos, né? Estou com a minha esposa, e a gente tem uma vida assim muito saudável, graças a Deus, né? Eu tenho um privilégio que é aquele lá de cima me dá até hoje, de ter muita saúde, né? E essa saúde me faz com que eu realmente me motive a cada dia de pegar o carro, por exemplo, segunda-feira, estou pegando Fernão Dias para ir lá para o sul de Minas e com um sorriso aqui no rosto, sabendo que eu vou estar lá com meus médicos, levando o melhor para os pacientes, sabe? Então, a cada dia que eu saio para trabalhar, realmente isso me dá assim, um impulso, uma energia muito positiva, sabe? Então, eu diria para você o seguinte: a melhor frase, eu adoro o que eu faço.
Uhum. É isso. Perfeito, perfeito. Outro dia eu até escrevi sobre isso, né, fazendo até uma reflexão sobre minha carreira, porque, tem algumas coisas que para mim são super importantes, né. Primeiro, você tem que gostar do que você faz. Se você não gostar, esquece, né, porque aquilo Exato. ali vai saturar muito tempo. Outra coisa também, tá, que para mim é muito importante, você tem que estar feliz no que você está fazendo, tá. Então, você tem que gostar e você tem que estar feliz. Porque isso significa que você vai, por exemplo, acordar de manhã e você vai ter energia, você quer fazer aquilo ali, porque aquilo ali te faz feliz, você gosta e te faz feliz, né. É, Então isso é um de grande diferencial. E eu boto o dinheiro, ele não pode ser a coisa mais importante. Eu sei que todo mundo tem conta para pagar, todo mundo boleto bate na porta de todo mundo, tá, e a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, mas se você faz algo simplesmente pelo dinheiro, e você não gosta daquilo, e aquilo não te faz feliz, você vai se frustrar muito rapidamente, né. É aquilo ali que você vai acordar de manhã e vai falar: "Ai meu Deus, vou ter que fazer esse negócio", e você só está indo pelo dinheiro. Então, eu vejo que, esses 2 elementos iniciais, é você gostar do que você faz e você estar feliz, isso é de fato os 2 grandes diferenciais. E o dinheiro, ele vira consequência, né, é porque quando verdade. você gosta, você está feliz, você consegue desempenhar melhor o seu trabalho, né, e você consegue, ter melhores resultados, que o dinheiro, ele vem como uma consequência, né. Você vê que hoje, Alessandro, eu trabalho com 2 produtos, né? E com perfis de pacientes diferentes. Olha bem, dentro da área de esclerose múltipla, né? E sabendo que, ao estar com o médico, eu sei hoje que aquele médico ele tem perfil tanto para um produto como para outro produto, né? Uhum, E o fato de eu estar ali, como eu comentei anteriormente, pô, qual o paciente que vai ter o privilégio, né, de ter o melhor tratamento ali com o meu trabalho, uhum, né? E como que eu posso estar ali impactando positivamente a vida daqueles pacientes? sim. E nós sabemos que fazendo um trabalho muito sério, voltando lá na seriedade, fazendo um trabalho muito sério, um trabalho muito ético, que a ética tem que estar presente aí, né? Dentro de Exatamente. tudo que nós fazemos, né? Eu estou fazendo algo assim que me dá muito prazer, dá muito Legal, prazer mesmo. legal, Taquinho. E, concordo plenamente contigo, a parte ética é fundamental, né, e a ética, ela vai estar ligado também à construção de credibilidade com seus clientes, né, porque quando, ele está lidando com uma pessoa ética, né, ele sabe que é alguém que ele pode ter credibilidade, né, isso aí para mim é fundamental. Eu me lembro uma vez que a gente teve uma situação, que o médico queria usar um dos nossos produtos, e só que era uma indicação off-label. E o que a gente falou: "Doutor, nosso produto não é para esse perfil de paciente, usa o concorrente". Usa o concorrente, né, porque o Verdade. concorrente e aí ele, assim, ele ficou tão feliz com a nossa clareza e nossa ética que, né, depois ele virou, né, uma pessoa que teve muita conexão conosco e foi bem legal. Eh, e Taquinho, o que que você diria, né, para as pessoas que já estão, né, nessa uma faixa etária mais sênior, que está ali, né, já com 50 anos, com 60 anos, que está naquele ambiente que não sabe se vai continuar tendo empregabilidade, se vai, né, continuar a ficar dentro do mercado de trabalho, ou alguém que atualmente tem essa faixa etária, está desempregada, mas está preocupada porque tem que pagar conta, tem seus boletos chegando, e olha, né, muitas vezes as empresas querendo, né, buscando pessoas mais jovens, não está olhando aí para esse etarismo, porque todo mundo tem que começar a se preocupar com isso, que é uma realidade, né, com o envelhecimento populacional. Então a gente vai ter cada vez mais pessoas experientes no mercado, mas tem muita gente que está totalmente desacreditada, Taquinho, pessoas que acham que não é possível, se posicionar no mercado, ser escolhido no processo seletivo, porque as empresas não estão olhando para essas pessoas, né. O que que você traria aí de sugestão de como que esse profissional ele tem que se posicionar no mercado, como que esse profissional ele tem que estar se preparando para ele poder ou se manter
quente no mercado, com empregabilidade, se manter na empresa que ele está, e numa reestruturação, por exemplo, ele não está saindo porque ele é o mais velho da equipe, ou aquele que está buscando, né, uma posição, ele está fora do mercado e está buscando recolocação? Alexandre, tem alguns fatores interessantes. Se a gente vê hoje, quando eu acompanho muito aí, você principalmente aí, até nós comentamos no início que o etarismo está em moda, né? Eu vejo empresas aí que já estão colocando em processo de seleção profissionais com mais de 50 anos. Por quê? Eles querem ter pessoas experientes dentro da empresa, né? Então, a mensagem que eu poderia passar para os meus colegas que estão aí com mais de 50 anos é o seguinte: não parem de se atualizar, né? A atualização ela está em constante. Hoje nós temos muita mais facilidade de estarmos nos atualizando. Nós temos vários tipos de informações técnicas, formações de cursos. Eu vou dar um exemplo aí de a sua empresa, que tem a Tens, que tem inúmeros cursos aí que vão dar um upgrade para esses profissionais, né? Tem o LinkedIn, tem outras plataformas aí que a pessoa pode e deve se atualizar, né? Porque no momento de processo de entrevista, isso vai fazer a diferença, né? E principalmente a vontade de você querer trabalhar, porque não adianta você ter experiência, você ter seus cabelos brancos lá e chegar num determinado momento de uma entrevista, você não transbordar isso também, né? Porque a verdade é que as empresas, todas as empresas, elas trabalham no fundo, por resultado, qualquer empresa, né? Ela trabalha por resultado, né? E então eu diria que vai lá com vontade, vai lá preparado e estabeleça não, tenha um bom network, porque o network ele faz uma diferença enorme. Eu volto lá atrás, quem me indicou para ser ONU foi um ex-colega da MSD. Veja, então você precisa criar dentro de onde você trabalha, dentro do seu ciclo de amizade, né? Com as boas amizades que uma pessoa amanhã pode te indicar. Alexandre Olímpio pode indicar você para uma outra empresa, né? Agora, seja bom naquilo que você faz, né? E, acima de tudo, né, Alexandre, seja muito ético, seja uma pessoa muito responsável, sabe? Quando eu coloco a ética, a palavra ética, não é somente a palavra, é você trabalhar e fazer tudo dentro da sua ética, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Porque nós estamos falando aqui profissionalmente, vai ter um lado pessoal também, que você precisa, né, estar isso imbuído aqui dentro do seu coração, né, dentro da sua pessoa. Perfeito. Aqui eu concordo com tudo que você falou. Eu vejo que a questão, como a gente comentou anteriormente, a experiência é muito importante, mas você não pode querer jogar tudo na conta da experiência, né? A gente fala, mas Não. eu tenho 25, 30 anos. Como a gente comentou antes, né, o mercado ele mudou muito nos últimos anos, então esse profissional ele tem que estar atualizado também, né, ele tem que buscar conhecimento, porque, por exemplo, se você for pegar, tanto olhando aqui esse mercado de especialidades, né, a parte aí de saúde suplementar, só que olhou, estudou nos últimos 3, agora já mudou completamente, né, porque está tendo né, o mercado está mudando muito e muito rápido, né? Então esse profissional ele tem que ter experiência, mas ele tem que buscar estar atualizado para ele poder estar quente, né, nos processos seletivos. Eu acho que isso é um ponto super importante. Ele tem que estar com o linguajar atualizado, conhecendo o que de fato está acontecendo no mercado. Então, a parte do conhecimento, para mim, é muito importante. Esse elemento que você trouxe, Taquinho, de networking, para mim é crítico, né? O networking bem feito, ele vale mais do que dinheiro, né? E o networking feito de forma, né, transparente, ética, como você falou, não é simplesmente por interesse, né? E esse ponto que você trouxe, né? Porque o seu colega te indicou para ser ONU na época por questão de credibilidade, por questão da sua reputação, né? Que você construiu isso ao longo dos anos na sua carreira.
E a reputação não é só você ser bom de vendas, bom de resultado, né? Tudo isso que você trouxe, né? A questão da ética, né? De você falar, ó, esse profissional, além de ser um excelente profissional, uma excelente pessoa, né? Porque até o pessoal gosta muito de postar no LinkedIn, né? Treine contrate o caráter, né? E treine as habilidades. E é bem isso, né? Porque É, o caráter você não dá para treinar, o caráter é da pessoa, né? Então, assim, e isso conta bastante também, né? Outro dia eu indiquei uma pessoa e eu falei para a pessoa que eu encaminhei o currículo, eu falei, ó, excelente profissional, mas é uma excelente pessoa também, tá? E isso conta bastante, né, Taqui? Então é eu verdade. concordo com tudo que você falou, e aqui já caminhando para os momentos finais, Taquinho, eu queria deixar minhas mensagens aqui com relação a quem está assistindo a nós, é o seguinte, não desista em nenhum momento, se a partir do momento que você já começa a se enxergar que está chegando já numa idade avançada, o mercado ele precisa dessas pessoas com mais experiência. Pode ser que algumas empresas não estejam enxergando isso ainda, mas não precisam. Os profissionais experientes é importante da gente ter nas nossas equipes. Ele traz um balanço muito importante e todos esses ganhos que a gente falou antes disso. Mas eu queria também, Taquinho, falar sobre você, tá? Porque você é uma inspiração para todos nós. Tá? Obrigado, Alexandre. Você é uma grande inspiração. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar escutando isso daqui, você vai inspirar muitas pessoas. As pessoas que hoje talvez estejam desacreditadas, que já chegou, né, nessa fase aí do etarismo, 50 a mais, 60 a mais, eu não estou nem falando 70 a mais, né? Mas assim, tem muita gente com 50 a É, mais, 60 a mais, está totalmente desacreditado, que acha que acabou a vida dele profissional, mas não acabou. Essa vida, ela existe ainda, mas ele vai ter que se preparar, porque a vida dele, ela se torna mais difícil, né? Ele vai estar concorrendo com uma geração que às vezes as empresas vão querer essa geração, mas ele vai ter que mostrar que ele é melhor. Então ele vai ter que, né, tá além, né, tá acima dessas pessoas. Outra coisa que eu queria te falar também, Taquinho, que além de, né, de você ser realmente uma pessoa que traz, né, toda essa referência para nós, você é uma pessoa que mostra toda essa vontade, isso tudo que você falou de fato é isso, né? Você tem muita vontade, eu não te vejo parando. A empresa que hoje você representa, você pode ter certeza que essa empresa ela é muito feliz de ter você no quadro de funcionários, tá? obrigado. E eu, assim, eu não tive essa oportunidade, mas eu, sinceramente, eu gostaria de ter tido essa oportunidade de ter sido visitado por você como médico, né? Eu queria, sinceramente, estar aqui, de ter tido essa experiência, de ter, né, você me visitando, porque para mim esse é um privilégio muito grande, tá? De ser visitado por você. Eu não tive esse privilégio, mas eu tive outro privilégio de estar te conhecendo, né? Porque você é realmente um profissional fascinante, né? E assim, eu ter tido essa oportunidade, esse privilégio, você pode ter certeza que eu sou mais feliz por isso, tá, Taquinho? Então, eu queria deixar Ah, esse meu reconhecimento para você e te agradecer muito pela essa gentileza de você ter cedido seu horário para estar conversando aqui com a gente. caramba, Alessandro, você tocou meu coração aqui que você nem imagina. Agradeço, eu diria o seguinte, agradeço muito suas palavras. Quando eu comentei com o pessoal da Merck que eu estaria com você em algum momento, eu falei com ele o seguinte: caramba, que privilégio, que honra muito grande para mim a pessoa de estar com o Alessandro Olímpio. E as pessoas falam: caramba, você vai estar com o Alessandro Olímpio no podcast e tal coisa. Então você vê o quanto que você é respeitado, o quanto que você representa, né? Para todos nós, o quanto que as pessoas te adoram, te admiram aí por tudo que você tem feito. Você é um profissional gigantesco, a sua empresa tem treinamentos gigantescos, né? A Merck tem tido o privilégio de estar aí, né, com vários treinamentos com você. Eu falei, eu vou fazer meu curso de neuroimunologia aí com vocês ainda, né? E eu que agradeço
as suas palavras, tocaram meu coração realmente, sabe? E nós estamos aqui, meu amigo, um aprendendo com o outro, né? E que bênção que Deus me dá nesse momento de ter esse privilégio aqui com você, né? E nós vamos nos encontrar em outros momentos aí, se Deus quiser. E te Certamente. agradeço, sério mesmo, de coração. Tá? Não, eu que te agradeço, tá? E muito obrigado pelas gentis palavras também, Taquinho, que me tocam, né? Eu fico muito feliz de um profissional tão experiente ter essa visão do meu trabalho e de quanto eu, com a Tense, estamos contribuindo para esse ecossistema de saúde. Então é Obrigado, isso. querido. Eu te agradeço bastante, agradeço aí, né, para todo mundo que nos acompanha aqui, né, e que quem gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, que eu tenho certeza que vai ser um episódio muito inspirador para todos nós. Então é isso. Tá. Muito obrigado a todos. Obrigado, Obrigado, obrigado. Muitas Taquinho. bênçãos para todos nós. Tá? Realmente, um abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Beijo. Beijo.